Quando começa Marighella, você corajosamente mostra imagens do golpe militar, falando que o golpe foi destacado pela imprensa, por empresários, por pessoas com medo da ditadura comunista. Eu me senti num filme de 2021. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a atualidade que Marighella tem. Uma atualidade trágica. A luta para a ideia de que os comunistas iam tomar o poder e que iam transformar o mundo numa ditadura comunista foi uma desculpa muito boa para praticamente todas as ditaduras militares da América do Sul, da América Latina, né? E até hoje fala-se disso, né? Que temos que acabar com a ameaça do marxismo cultural, Do marxismo cultural. essa sorte de imbecilidades que ditas por esse governo de destruição, esse governo que não tem nenhum projeto de construção de país, um projeto de destruição de país, um governo que tem destruído o país, um governo que hoje nós temos 19 milhões de pessoas passando fome no país, 600 mil mortos pela Covid-19 e há 2, 3 dias o presidente estava relacionando vacina com AIDS. Agora, você concorda, então, já que você falou da questão do governo que não tem um projeto, o filme foi rodado em 2017, foi aplaudido em 2019 em Berlim, em pé, né, devido ao grande feito, ao grande trabalho cinematográfico, e foi lançado 2 anos depois. Sofreu ataques do governo federal, pressão da Ancine para não ser lançado, pressões absurdas que não existem, e o filme chega 2 anos depois na luta para que o brasileiro assista uma história digna de um brasileiro que lutou pela liberdade da população. Você concorda que o filme passou realmente por um processo de censura do governo federal? Seria isso ou não? Não tenho a menor dúvida disso. O filme segue sendo atacado violentamente. Eu estava refletindo um pouco sobre isso outro dia e me lembrei que talvez o meu filme é polêmico. O filme não é polêmico. Quando eu fiz, por exemplo, quando eu fiz o Tropa de Elite, é um filme que gerou muita discussão também. E eram discussões assim muito que a gente se envolveu num embate, muito eu escrevia coisas para o jornal, ia para debate, debatia com as pessoas. E eu achava que aquilo era muito bom, porque a gente estava num embate democrático sobre quem achava que o filme era isso ou aquilo. E eu acho que isso diz algo sobre o filme. Acho que isso é importante. Marighella é um filme que eu acho interessante que gere discussões, que a direita diga isso, diga aquilo. Não tenho problema nenhum com o debate. O que eu acho inadmissível é você ter um filme e você ter um governo federal inteiro tentando inviabilizar a existência de um filme. Quer dizer, eu fiz um filme. O que está acontecendo com Marighella hoje diz muito mais sobre o estado das coisas no Brasil hoje do que do filme que eu fiz. Eu fiz um filme sobre um personagem histórico da história do Brasil. Você pode gostar dele ou não. E a gente pode debater o legado de Marighella. Agora, os ataques, que até o tempo todo, membros do governo vão nas redes sociais falar mal do filme, atiçar a sua Sem militância. assistir ao filme, né? O que é Sem importante. assistir o filme, os caras foram no IMDb, no site do IMDb, da nota baixa ao filme, sem assistir ao filme. Quer dizer, o que é isso? Isso é uma atitude clássica de um regime fascista, né? Do fascismo, né? Que é a interdição do diálogo, a interdição do debate, a interdição do pensamento crítico, a interdição, tudo que eles fazem, né? De destruir a cultura, a universidade, enfim, a ciência, o negacionismo. Tudo isso é característico desse tipo de governo. Você falou uma coisa interessante. Você, inclusive, diz que espera, com a estreia, que o filme continue sendo muito atacado, né? Atacado por pessoas que não entendem o contexto histórico de Marighella, que ainda vem com o discurso de que Marighella queria implantar uma ditadura comunista no Brasil, e o Brasil nunca foi, e nunca teve problemas, e nunca vai passar por uma ditadura comunista. É ótimo. Marighella queria implantar uma ditadura no Brasil. Portanto, vamos fazer outra ditadura para impedir que aquela para ditadura impedir essa ditadura. É a coisa mais idiota que eu já vi em toda a minha vida. Essa extrema-direita raivosa, até por parte da população brasileira, né, que o Brasil é um país polarizado, você acha que isso acalora ainda mais as discussões em torno de Marighella, e Marighella acaba sendo usado como um artifício para essa batalha política que está acontecendo no país?
Eu acho que a gente vive no mundo todo uma polarização muito ruim, muito negativa, né? Não só no Brasil, né? As redes sociais, inclusive, agudizaram muito isso. Assim, nós vivemos dentro de bolhas, nos comunicamos com nossos iguais e não temos nenhum tipo de interação com pessoas que pensam de forma diferente da nossa, a não ser os ataques, a violência. Eu mesmo acho que eu mesmo preciso fazer um exercício diário de escuta, de tolerância, mas é muito difícil mesmo. É, é muito, é muito complexo. Como eu disse, há pouco tempo atrás, o Tropa 2 foi lançado em 2010, então que há 10 anos atrás, existia direita, havia direita, havia esquerda, havia a esquerda radical, uma direita não tão radical, mas já é, violenta também, não tanto quanto a de hoje, mas acho que existiam já polos, né, assim, muito Mas um claros. governo que permitia um diálogo, Mas um talvez. governo que permitia um diálogo. A gente podia dialogar. Hoje em dia, a gente não tem. Quando você tem um presidente de uma nação que insufla o ódio, a divisão, que é né, assim, que ataca as instituições democráticas, ataca o jornalismo, ataca o Supremo, ataca. Eu tenho críticas ao jornalismo, tenho críticas ao Supremo, tenho críticas ao Congresso, mas são instituições que precisam existir para a manutenção da democracia. A democracia existe com esses pilares. Então, quando você insufla o que há de pior nas pessoas, polarizando propositadamente as pessoas, e fazendo pior, armando a população contra os outros, né, fazendo um negócio de arminha e liberando o porte de armas e tal, eu acho que a gente começa a viver uma situação perigosa mesmo, perigosa, uma polarização perigosa, que não é só a interdição do debate, mas é o perigo da violência física, um governo que fala de morte o tempo todo, de matar, né, que tem uma fixação com a morte, né? E eu acho que Tecnicamente, quem faz arte, quem faz filme, tem um compromisso com a vida. tecnicamente, Marighella é um filme vibrante. Tá? Eu gosto dessa opção, dessa fotografia desbotada, opressora, dessa montagem frenética. A gente lembra daquele início praticamente sem cortes, né? Naquela primeira tomada. Me lembrou muito daquela opressão de Cidade de Deus, aquela opressão urbana. Ao mesmo tempo, eu vi muito de Beto Brandt, vi muito de Ação entre Amigos, na luta, na referência da luta contra a ditadura, pela sororidade. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa escolha técnica que você teve por levar Marighella sempre nessa narrativa crua. Tem pessoas que falam que Marighella é violenta. Eu não acho. Eu acho que Marighella retratou uma época em que a violência esteve presente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua escolha estética. Isso, é um filme cru mesmo. Ele tem uma crueza. Você vê que a trilha sonora do filme ela pontua em muitos poucos momentos. É um filme muito cru, feito. E é um filme que eu fiz do jeito que eu sabia fazer, que é como um ator. Você vai ver que a minha câmera está sempre dentro da ação, como se eu estivesse ali dentro, porque é assim que eu me comportava quando estava dirigindo os atores, né? Eu estava ali dentro com eles. E eu, como ator, eu não gosto muito. Eu gosto sempre quando uma cena flui, sem a gente ter que parar para mudar a câmera de posição. Então, se eu puder resolver uma câmera com um plano ou dois, assim vai ser. Esse plano sequência a qual você se refere no começo do filme é um plano sem corte nenhum. Não tem corte. E é muito ousado, inclusive, né? É um Que plano foi difícil de ser feito ousado, ali. dificílimo, feito dentro de um trem em movimento, com a câmera começa dentro do trem, passa por vagões, olha para fora, depois desce do trem. Sim. É um plano complicado. Mas esse filme ele tem essa coisa de fluxo, né? Assim, eu não queria que ele ficasse sendo, que a energia ficasse sendo contida. E a violência no filme, ela é importante, mas eu nunca filmei a violência como um espetáculo da violência, para espetacularizar a violência. O meu interesse nas cenas que a gente tinha que enfrentar uma cena de tortura, por exemplo, porque isso era parte daquele contexto. O meu interesse não é no espetáculo, mas sim no que é que estava acontecendo com aqueles personagens naquele momento. O que é que eles estavam sentindo, por exemplo, na hora num momento de tiroteio, né, num confronto com o que as pessoas estavam sentindo. E eu O acho que isso, espectador se sente dentro de alguma forma, isso termina sendo ainda mais violento do que a estética hollywoodiana de você filmar o espetáculo, mostrar as explosões.
e tudo, assim, então o meu filme é feito com câmera na mão, ele 100%, o filme inteiro, mesmo em cenas que a gente está observando, a gente está com o operador está segurando a Você câmera, usa muito iluminação natural também, né? muita iluminação natural, pouca trilha sonora, é um filme cru, é um filme longo para os padrões do cinema comercial, mas é uma coisa que isso nunca a mim me importou. Eu acho que Agora, o tamanho de um filme não diz para você qual é, não te dá o envolvimento que você tem. 2001, um dos meus filmes favoritos, é um filme de, sei lá, 3 horas. agora, Marighella é um filme resistência, isso é fato. Eu vivo dizendo que é acima do bem e do mal. É um filme que não importa se você goste, se você não goste, tecnicamente, narrativamente, mas é um filme importante porque ele estreia no momento de um país polarizado, de um momento onde a cultura está sofrendo ataques de censura, de corte de verbas, onde artistas estão sofrendo ataques por parte da população, acusados de comunista, acusados, enfim, né? Esse momento em que Marighella estreia no meio desse turbilhão onde o artista precisa provar que tem valor para uma sociedade, onde o artista não tem verba para levar o seu trabalho. Eu queria que você contextualizasse esse momento de estreia de Marighella, que estreia no dia do aniversário da morte de Marighella, né, no dia que ele foi assassinado, há 52 anos. E também, para terminar, eu queria que você falasse da possibilidade de uma reeleição do governo Bolsonaro. O que isso seria para a cultura e para a sociedade? Eu vou começar pela segunda pergunta. Essa possibilidade não existe. Eu não tenho a menor dúvida que Bolsonaro não vai ser reeleito. Por A quê? única forma, porque o país já olhou para Bolsonaro, a gente já viu, a gente já olhou. Foi importante que olhássemos para Bolsonaro. Foi importante que víssemos que o Brasil também é aquilo ali. Desde do fim da ditadura e da Constituição de 88, o Brasil caminha olhando para frente e dizendo, querendo deixar para trás aquele passado, não querendo olhar para esse passado, que nem esse passado só da ditadura, é o passado escravocrata, autoritário, racista, elitista que o nosso país tem. Nós somos isso, golpista, né? A gente quis deixar isso para trás. O Brasil é esse país da lei da anistia. Não vamos olhar para frente. Isso camuflou por muito tempo esse Brasil profundo de onde Bolsonaro, esse furúnculo de onde surge Bolsonaro. Então é importante que a gente olhe para esse Brasil. Eu acho que a maioria do povo brasileiro já se convenceu de que não é esse o Brasil que a gente quer. Está muito claro já. Tem esses 20% que vão para a rua pedir a volta da ditadura, o fim do Supremo, mas essa gente é minoria. Pelas urnas, Bolsonaro vai ser derrotado em 2022, seja pela terceira via, seja por Lula, não importa. Quem quer que seja o próximo presidente do Brasil se afastará dessa tragédia que foi o governo Bolsonaro. E agora a E a sua estreia de primeira Marighella pergunta, nesse momento. e nesse momento, cara, esse filme que sofreu toda a sorte de ataque, de violência, que segue sendo atacado, como você falou, que parte desse momento em que os artistas se tornaram os inimigos do povo, que são atacados em sua honra, que tentam destruir as reputações, enfim, não só os artistas, né? Tudo que diga respeito a pensamento crítico, a universidade, a ciência, é uma coisa muito característica do fascismo isso aí. Nesse momento, um filme que não conseguiu estrear desde 2019, estrear no Brasil, assim, é muito importante. E eu tenho sentido, quando eu digo que essa gente aí, que Bolsonaro não se reelegerá, porque eu sinto mesmo que nós somos maioria. Porque nas estreias de Marighella, por exemplo, que nós tivemos, a quantidade de gente que tinha na plateia que queria muito que aquele filme existisse, que quer muito que esse filme estreie, que sempre torceu para que aquilo acontecesse, os movimentos sociais em peso indo assistir o filme, dizendo assim, a luta de Marighella é a nossa luta. Esse filme não é só sobre os que defenderam, os que lutaram contra a ditadura militar nos anos 60 e 70. Esse filme é também sobre os que estão lutando agora no Brasil. Então é muito bonito e significativo para mim que o povo LGBT, populações indígenas, os movimentos negros, Coalizão Negra por Direitos, MST, MTST, toda essa gente, quando vai às pré-estreias em peso e diz essa história nos representa, isso para mim tem um significado muito grande, porque cumpre, de alguma forma, o propósito desse filme.